O prefeito de Ribeirão Preto está na ponta da linha com a gente aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, prefeito Duarte Nogueira, que vai conversar conosco agora sobre medidas mais duras que estão sendo adotadas na cidade para evitar o colapso da saúde ou uma situação ainda pior do sistema público e privado de saúde na chamada Califórnia brasileira. Prefeito, obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. O que o senhor vai decretar e o que muda na vida de Ribeirão Preto a partir de agora, hein? Bom dia, Eduardo Castro, Pedro Campos, Thaís Freitas e todos que nos acompanham aqui pela Band. No último final de semana, sábado e domingo, nós tivemos um aumento muito significativo de ocupação de leitos de terapia intensiva para o Covid-19. Chegamos próximo de 95% de uma média de ocupação dos 240 leitos que estavam disponíveis no final de semana. Nós já temos agora mais 7, são 247 leitos. É a maior disponibilidade de leitos desde o início da pandemia, inclusive além até daquele pico que nós tivemos em julho do ano passado, quando foi o maior agravamento da doença aqui na cidade, no estado, e nem esse volume maior de leitos tem dado conta de atender às necessidades assistenciais dos doentes. Então, nós entendemos na segunda-feira de anunciar essas medidas mais restritivas ainda, além da fase emergencial, suspendendo também o transporte coletivo, suspendendo padarias, supermercados, mantendo tudo isso em delivery e mantendo em funcionamento apenas os serviços emergenciais de saúde e o processo de vacinação contra o Covid-19, que segue normalmente. E isso vai ser assim até o próximo domingo, quando nós vamos avaliar nesses 5 dias como é que serão as curvas da doença para a tomada de decisões até o final dessa próxima semana. Esse anúncio aí dessas medidas provocou uma corrida nos supermercados, né, prefeito? O que aconteceu ontem na cidade aí e o que o senhor está tentando fazer para evitar que isso aconteça novamente, hein? Bom, nós ampliamos o horário de funcionamento dos supermercados para até as 22 horas no dia de ontem, para que houvesse um pouco mais de tempo para as pessoas poderem abastecer os gêneros de primeira necessidade. E a cidade hoje segue em lockdown a partir de hoje até domingo. Prefeito, o senhor está usando sem receio a palavra lockdown. É de fato, o lockdown é a medida, é a última. Não tem mais restritiva do que ela. O senhor avalia que esse é o passo que o senhor está dando agora? Primeiro, chamando de lockdown, e depois, não tem mais o que fazer depois disso? Bom, lockdown acabou sendo uma interpretação generalizada das medidas mais restritivas que até agora foi possível adotar. De fato, o lockdown, na essência do seu significado, é uma paralisação total. Não entra ninguém na cidade, não sai ninguém na cidade, ninguém se locomove, todo mundo fica proibido de sair de casa. Esse é o lockdown de fato. Isso não aconteceu nessa intensidade, até porque nós temos que manter a cidade com abastecimento, não há interrupção nos ônibus interestaduais, não é competência do município de fazê-lo. E nós temos cidades aqui na nossa região que dependem também de Ribeirão Preto. Algumas delas decretaram as medidas restritivas que nós também decretamos, cidades grandes e importantes como Sertãozinho, Jaboticabal, entre outras. E é o que nós podemos fazer nesse instante enquanto o processo de vacinação vai imunizando a nossa população. Mas nós não temos, a nossa estrutura hospitalar pública, privada, filantrópica, não tem condições de ficar mantendo a abertura de leitos indefinidamente. Nós estamos com profissionais de saúde esgotados, né, saturados, eles não estão mais disponíveis no mercado, inclusive o setor particular tenta até remunerar melhor, não está conseguindo contratar, não existem respiradores e equipamentos para o atendimento de terapia intensiva, médicos intensivistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, na proporção com que os leitos estão sendo demandados, e é no Brasil inteiro, né? É uma coisa absurda o que nós estamos enfrentando. Então, o que nós fizemos por cautela
foi isolar parte da população, né, numa medida mais drástica, mais restritiva, para poder avaliar dentro do objetivo principal, que é evitar que pessoas deixem de ter atendimento de UTI. Pessoas que precisarem de respiradores possam ter os respiradores à sua disposição. É isso que nós queremos que aconteça. Nós não queremos que as pessoas fiquem sem assistência, como nós estamos vendo pelos telejornais em outras localidades do Brasil. Então, como prefeito e como alguém que vive o dia a dia da nossa população, a gente adota essas medidas. Elas não são populares, elas são difíceis, mas elas precisam ser tomadas, né? E é o que nós estamos fazendo aqui nesse instante em Ribeirão Preto, enquanto aguardamos o declínio, né, dessas curvas de ocupação de leitos de UTI. E a gente está falando de Ribeirão Preto, né, prefeito? Que é uma cidade rica, estruturada, que tem uma rede de atendimento na saúde pública também nessa proporção. Queria perguntar para o senhor o seguinte: ontem o secretário de Saúde da cidade de São Paulo disse que a rede privada da cidade tem demandado leitos de UTI da rede pública, hospitais privados que não têm mais UTI e transferem seus pacientes privados para a rede pública. Isso também acontece em Ribeirão, prefeito? Não, isso ainda não aconteceu. Nós recebemos pacientes aqui do Amazonas para a rede privada, convênio rede privada. Recebemos alguns pacientes aqui do entorno, enquanto nós tínhamos maior disponibilidade. Mas agora a CROSS, que é o que faz a alocação, né, de necessidade de leitos com pacientes que estão precisando de leitos, eles pararam de alocar pacientes de outras regiões, e nós estamos apenas atendendo os municípios da Divisão Regional de Saúde número 13, que é a de Ribeirão Preto, que atende Ribeirão Preto e outros 25 municípios. Mas uma coisa que está acontecendo e que o secretário de São Paulo, assim como também da cidade de São Paulo, e o secretário estadual de saúde, o que nós estamos notando aqui também é uma mudança no perfil da faixa etária dos pacientes que estão demandando terapia intensiva, internação em terapia intensiva. Eles estão sendo uma faixa etária mais jovem, fruto certamente das alterações de mutação por parte das novas cepas, e que tem dado características da doença em pacientes mais jovens. Aliás, prefeito, isso obviamente vai... já que você está falando de pacientes mais jovens, existem crianças hoje internadas em Ribeirão por causa da Covid? Porque esse também foi um quadro trazido ontem aqui para a Rádio Bandeirantes pelo prefeito de São Bernardo, dizendo que hoje na cidade, crianças com até 3 anos internadas em UTI por causa de Covid. Em Ribeirão isso está acontecendo? Olha, eu já vou verificar isso aqui agora para você, para ver se nós temos leitos de terapia intensiva pediátricos em funcionamento. Prefeito, daqui a pouquinho o governador de São Paulo vai nesse anunciar... momento... Oi, pois não? Nesse momento, não. Nesse momento, nós não temos internação de crianças, graças a Deus, né, nos leitos de terapia intensiva. E se houver necessidade, eles estão ativados para poder acolher a eventualidade de crianças precisarem de leite de terapia intensiva. O governador de São Paulo vai anunciar daqui a pouquinho medidas mais restritivas. A nossa reportagem estava num evento com o governador hoje cedo. A repórter Bruna Barbosa trouxe a informação de que vem mais restrição por aí. Não sabemos o que, mas certamente o governador disse que medidas mais restritivas serão necessárias. Os prefeitos estão tendo o amparo necessário para essas decisões mais rígidas? O senhor acredita que alguma medida no âmbito estadual seja necessária para ajudar aí a cidade de Ribeirão Preto, as outras cidades também, a controlar a transmissão do vírus? Olha, todas as vezes que o governo do estado anunciou medidas restritivas, nós sempre aqui procuramos acolhê-las, né? O que aconteceu sempre da minha parte foi uma sinceridade grande aqui com a minha população, apesar do contraditório de alguns que às vezes não aceitam a necessidade de se impor essas regras restritivas para que você garanta a assistência à saúde e, ao mesmo tempo, a redução da contaminação. E eu sempre disse também que, se fosse necessário adotar medidas mais restritivas que o próprio governo do estado adotou, eu adotaria, que é o que eu fiz ontem, passando a vigorar a partir de hoje. Até porque o Supremo Tribunal Federal
tem uma decisão que os municípios brasileiros não podem ser menos restritivos do que as decisões dos seus estados, mas podem ser mais. Né? E eu, acompanhando com a minha equipe, com o coordenador do Comitê Técnico de Contingência da cidade, que é o secretário da Saúde, decidimos acentuar as medidas restritivas, além daquelas que o Plano São Paulo alocou na fase emergencial. Prefeito, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que eu já fiz para o secretário de Estado de São Paulo, que eu já fiz para outros secretários de Estado e prefeitos que passaram pelo microfone do Jornal da Bandeirantes Gente nos últimos dias. O senhor tem sinceramente a ilusão, e eu uso esse termo com todo respeito, de que os mais pobres vão ficar em casa sem auxílio emergencial e os empresários vão conseguir fechar os seus negócios sem auxílio para suas empresas? Porque o auxílio emergencial no Congresso Nacional está parado desde o ano passado. Emergência para essa turma não é a mesma de quem precisa comer. E isso acontece também em todos nos outros dois estágios, nos outros dois patamares, estadual e municipal, em que pese as dificuldades que cada um desses patamares tem. O senhor tem essa ilusão? Olha, com toda sinceridade, não. É difícil você impor para as pessoas um permanente processo de altar de sacrifícios. As pessoas não aguentam, elas não podem, elas precisam sobreviver. Nós, nesses 5 dias de restrições mais intensas, nós colocamos toda a nossa estrutura de assistência social, distribuição de cestas básicas, acompanhamento de pessoas em situação de rua, comunidades mais carentes, com todo o apoio dos assistentes sociais e a nossa estrutura de suporte. Prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, conversou conosco aqui, deu uma picotada agora no som, né, prefeito? Mas deu para a gente entender a sua explicação aqui para a pergunta do Eduardo Castro. A gente te agradece pela entrevista aqui no Jornal da Bandeirantes Gente. Deseja sorte aí para o senhor e até uma próxima, viu? Obrigado, um abraço para vocês e um bom dia. Rede Bandeirantes de Rádio.